Eu queria abrir o estudo de hoje relembrando, né, o ato de Jesus quando ele subiu ao monte e ele foi dar a lição das bem-aventuranças para a multidão que ali ouvia ele, né? E aí, qual que era a intenção de Jesus quando ele subiu no monte e foi falar sobre as bem-aventuranças? Era passar os valores cristãos ali naquele momento. Uma forma de consolar também aquelas pessoas que acompanhavam o mestre, né, naquela caminhada. E aí, quando a gente fala da subida de Jesus ao monte, a gente faz uma reflexão sobre a condição moral de Jesus, né? A gente precisa entender que naquele momento em que ele subia, ele estava também elevando o seu padrão moral. E aí ele ensinava para as pessoas, principalmente dentro dessa bem-aventurança, que hoje nós vamos estudar, que é bem-aventurados aflitos, que de nada serve a nossa revolta pelas provas, pelas aflições, pelas vicissitudes que nós vivemos em determinados momentos da nossa vida, né? O que o mestre vem nos mostrar, o que o evangelho vem nos propor, o que a doutrina espírita nos ensina, é que as nossas aflições, elas nada mais são que os frutos das nossas escolhas, né? Essas aflições pelas quais nós estamos passando nesse estágio da nossa evolução é justamente porque em determinado momento nós fizemos escolhas e hoje nós precisamos ajustar a nossa caminhada. E é só por meio dessas aflições, dessas provas, que nós vamos conseguir avançar e evoluir como espírito, tá? Eu não sei assim qual que é muita dinâmica do grupo. Eu gosto que as pessoas participem, partilhem, troquem experiências para a gente aprender, né? Porque aqui a gente está trocando ideias, né? A gente está aqui trocando ideias, cada um, se puder contribuir no estudo, eu agradeço, tá? E aí, o que a gente pode observar dessas aflições? Como eu disse anteriormente, essas aflições, ela está justamente devido à nossa conduta humana, né? Uma vez que somos nós os responsáveis pelas escolhas que definem o nosso destino, entre aspas. Embora nós sabemos que nós não temos um destino predefinido, né? Nós temos o livre-arbítrio e é a partir dessa escolha que nós fazemos, pela natureza das nossas provas, que a gente vai sair vitorioso ou não, né? Que nós vamos indo ali moldando, esculpindo ali o nosso destino, como o espírito Lúcio já falou com o André Luiz Ruiz em uma das suas obras, né? Nós estamos esculpindo o nosso próprio destino enquanto encarnados, né? A gente define lá na nossa pátria espiritual, na nossa morada, enquanto na erraticidade. E aqui na Terra a gente vai esculpindo isso conforme as nossas tendências, a nossa evolução moral, as nossas escolhas. Nós sabemos que existe uma grande diferença de quando a gente está lá planejando e quando a gente está aqui. Quando a gente está lá planejando, a gente quer seguir tudo certinho, faz o planejamento, né? O nosso mentor, o que nos faz nos avaliza estar aqui e nos promete estar perto, nos ajuda lá, nos faz entender. Às vezes a gente quer passar até por mais provas do que é necessário, mas a espiritualidade, sabendo as dificuldades que o espírito encontra enquanto na carne, às vezes eles vão podar um pouco essa nossa vontade de sofrer mais do que a gente suporta, né? Vamos colocar assim. E aí, por meio dessa escultura que a gente vai moldando, né? É tão interessante a gente falar disso, que agora nesse momento me veio uma alegoria do nosso perispírito, né? Que é onde está gravado todas as nossas impressões, né? Tudo que a gente sofre no corpo físico, as nossas memórias reencarnatórias estão neles, né? Então, a nossa escultura ali, o nosso perispírito, nós temos ali tudo gravado. Embora a gente não lembre na nossa matéria, enquanto encarnado,
numa outra oportunidade, nós vamos relembrar e vamos saber por que nós passamos por essas aflições aqui enquanto encarnados, né? Muitas vezes a gente não entende o momento desse sofrimento, não entende o motivo, por que eu estou sofrendo. Mas eu sou uma pessoa tão boa, eu rezo todo dia, eu faço evangelho no lar, né? A gente gosta muito de, às vezes, colocar nisso e muitas vezes se colocar como vítima, né, de uma situação. Mas nós não somos vítimas, nós somos, na maioria das vezes, grandes devedores, né? E o amor, né, cobre uma multidão de pecados, já dizia Paulo pra gente. Então, essa multidão de pecados, né, esse amor que é coberto, que o amor cobre essa multidão de pecados, é que nós conseguimos passar pelas aflições aqui, enquanto encarnados. E aí, a doutrina espírita, ela vem nos dar resposta para essas nossas indagações. Por que eu estou sofrendo? Por que fulano é assim e eu sou assado? Fulano faz tudo errado, mas tá sobressaindo. Eu faço tudo certinho e não consigo sair dessa estaca, partir de um ponto para o outro. Por quê? Boa tarde. Porque, né, a doutrina espírita, ela vem nos orientar, nos auxiliar nessa nossa caminhada. E aí, essas respostas, elas podem estar tanto numa vida pregressa, quanto nessa própria encarnação. Conforme eu falei, nós vamos esculpindo o nosso destino, nós vamos trilhando a nossa caminhada, e aí nessa estrada que é a nossa vida, nós conseguimos ir ali para a direita, para a esquerda. Uma hora a gente tropeça, uma hora a gente cai, levanta. E aí, o que a gente pode observar? Nós sabemos a natureza das provas que enfrentaremos, mas nós não sabemos o que vai acontecer ali. Eu sei, por exemplo, que eu tenho uma prova para suportar, mas eu não sei exatamente o acontecimento que vai acontecer, que vai se elaborar ali no meio do caminho para que eu resolva essa situação, né? Para que eu resgate essa falta que de repente eu cometi, ou numa vida pregressa, ou mesmo nessa própria encarnação. Nem sempre a gente está aqui passando por uma fruição em consequência de um passado. Às vezes aqui mesmo, por uma escolha, um desvio que a gente fez numa missão nossa, por exemplo, a gente acaba falindo. E aí, felizes são aqueles que têm a oportunidade de poder resgatar isso, né? Muito pior seria se a pessoa passasse por uma vida cheia de felicidade, que não existe, até porque nós estamos num mundo de prova e expiação, mas a gente às vezes cai erroneamente na ideia de acreditar que todo mundo é mais feliz que a gente, né? Na maioria das vezes a gente pensa assim: não, mas fulano não sofreu como eu sofri. Às vezes a pessoa não demonstra o sofrimento, ou o sofrimento não é aparente, né? Nós não estamos ali 24 horas com as pessoas para sabermos o que ela sente na consciência dela, porque às vezes nosso maior juiz é a nossa própria consciência, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu queria só perguntar mais, assim, por exemplo, igual você falou aqui, a gente não vem com uma coisa determinada. Então, dependendo do comportamento da pessoa, ela pode resolver esse problema mais cedo ou mais tarde. É a conduta, isso, exatamente, é a conduta da pessoa que vai levar à resolução. Quanto mais ela se elevar moralmente, mais fácil ela vai resgatar aquele débito dela, né? Então, como eu disse, né, o amor cobre uma multidão de pecados. De repente, a pessoa foi lá, cometeu um erro, mas pela misericórdia divina e pela transformação moral dela, ela acaba resgatando aquilo com muito menos prazo e com muito menos consequências do que a justiça deveria cobrar dela. Não porque Deus é injusto, não é isso. É pelo o amor mesmo. Porque quando a gente começa a entender, né,
né? Porque os espíritos já nos disseram que nós ainda não temos elevação moral suficiente para entender o que é Deus, até porque eles mesmos nos falam, a gente só pode falar daquilo que conhecemos. Como nós não conhecemos ainda o amor em sua plenitude, como que a gente vai entender o amor de Deus que é infinito, se a gente ainda não teve essa experiência, né? Nossos amigos espirituais, eles vêm nos dizer que o amor que mais se assemelha ao que Deus sente, ao amor de Deus, é o que uma mãe sente por um filho. É o que mais se aproxima, né? Então, só por aí a gente começa a ter mais ou menos uma noção do que é o amor de Deus. Porque a gente imagina que o amor de uma mãe, ele seja infinito, dentro do que a gente entende por infinito, né? Porque a gente não consegue ainda compreender a imensidão do amor. Embora, né, nós tenhamos casos em que o próprio André Luiz, ele vai falar num dos seus livros, salvo engano, é no Ação e Reação. Salvo engano, é no Ação e Reação que André Luiz, ele vai falar isso pra gente, né? Uma das orientadoras que estão ali para esclarecer as dúvidas de André Luiz, ela vai falar que aquelas mulheres, muitas ainda se encontram presas ao instinto, que é as mães que às vezes se mostram incapazes, né, talvez por próprio desconhecimento ou por outros problemas, elas não conseguem exercer o papel de mãe na sua magnitude e acabam às vezes cometendo atos que prejudicam a criança e elas mesmas, porque elas estão se endividando de certa forma, né? Então André Luiz, ele deixa isso muito claro. Então só por aí a gente entende. Não basta ser, por exemplo, uma mãe para amar. O amor é muito maior. Independe da nossa capacidade de compreender, para tentar igualar e medir o quanto esse sentimento ele é sublime ao ponto da gente querer comparar o amor de Deus para nos minimizar nossas provas, porque a gente vai muito o quê? Pela justiça, não é? A gente não consegue nem aceitar às vezes uma pessoa que cometeu um crime, que ela cumpra a pena dela e depois reconstrua a vida dela, que dirá, né, tentar entender por que Deus às vezes permite que aquela pessoa não cumpra todo aquele projeto que ela teria que passar, toda aquela aflição que ela devia suportar, né? Então, eu acho que é muito isso que a gente tem que pensar. E aí, a questão 132 do Livro dos Espíritos, ela vai definir para a gente, né, o que é o objetivo da reencarnação. Qual que é o objetivo da reencarnação? Por que a gente reencarna? Né? Por que a gente está aqui? Será que a gente vem assim aleatório? Ah, não, hoje eu estou aqui na erradicidade, amanhã eu vou reencarnar. Como que acontece, né? Por que a gente reencarna? Existem vários fatores para que uma reencarnação aconteça, mas um deles, que a codificação espírita da doutrina espírita vai nos mostrar, é que a necessidade da reencarnação é justamente elevar o homem à perfeição, né? É a partir das nossas várias reencarnações que a gente vai subindo ali os degraus da elevação moral para alcançar aí esferas mais sublimes, né? E hoje a gente está assim, bem no comecinho da escada, né? A gente subiu o primeiro degrau, está no segundo ali e está caminhando para o terceiro, um degrau um pouquinho melhor, mas que ainda não é o objetivo, que é ser um espírito puro, perfeito, viver num mundo feliz. Todos nós aqui fomos criados para quê? Para sermos felizes, para sermos perfeitos, né? Não foi à toa que o Mestre Jesus falou: podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais, vós sois deuses. Nós somos deuses. Nós fomos criados simples e ignorante, mas com objetivos de chegarmos à perfeição. Pela nossa capacidade, pelo nosso mérito, como diz a
divino Espírito, mas também com a misericórdia e o amor de Deus, porque sem Ele nós não conseguiríamos, devido à nossa nossa ignorância, né? A espiritualidade, os espíritos, né, eles costumam falar para a gente na codificação, quando Allan Kardec estava recebendo as mensagens, o que eles falavam para a gente? Vocês ainda são muito imaturos para compreender determinados conceitos. Busquem primeiro a evolução moral, para depois compreender determinados fatores. Porque não adianta nós, espírito encarnado, né, espíritos, porque nós somos, a nossa essência é a espiritual. Não adianta que nós cresçamos, evoluímos na nossa elevação intelectual, mas moralmente nós não venhamos a desenvolver. E é só por meio da reencarnação, das provas, que nos mostram a necessidade de onde que a gente tem que melhorar, qual que é a diferença do bem e do mal, que nós vamos conseguir avançar nessa escala. Não adianta eu chegar aqui e querer pular um degrau. Não adianta eu falar assim, não, mas eu sou evoluída intelectualmente, eu sou inteligente, eu sou letrada, eu tenho mestrado, eu tenho isso, mas se eu não evoluir moralmente, que é o objetivo do espírito, é o objetivo que Deus traçou pra gente, aí não adianta. Nós vamos continuar estacionados aqui no mundinho de provas e expiações. Nós não vamos conseguir acompanhar a evolução dos nossos irmãos que buscam todos os dias levantar e caminhar, passar pelas provas e alcançar essa bem-aventurança, que é o consolo que Jesus nos promete lá nas bem-aventuranças, né? E aí, essas provas, elas são necessárias, mas elas acontecem de forma diferente. Até porque Deus, sendo justo, Ele não faria com que essas provas fossem dadas às pessoas, aos espíritos, quanto o seu planejamento reencarnatório, aleatoriamente, né? Ele não poderia permitir isso. Ah, não. Qual é o nome do senhor? Oswaldo. O Oswaldo, eu fui com a cara dele, então ele vai... eu vou ser bonzinho com ele. Ele vai nascer rico, não vai passar dificuldade nenhuma. Já a Maísa, eu não fui muito com a cara dela, eu vou pôr ela lá naqueles sertões lá, para ela sofrer um pouquinho debaixo do sol, trabalhando um pouquinho. Será que Deus, sendo justo, Ele faria isso? Sendo que Ele ama todos nós infinitamente, e da mesma forma, do mesmo jeito que Ele ama o Oswaldo, Ele ama cada um de nós que estamos aqui. Será que Deus seria capaz de fazer isso? Até porque, se Ele fizesse isso, Ele não seria Deus, que Ele estaria quebrando o princípio da justiça, né? Que Ele é soberanamente justo e bom. Como que não pode ser mais ou menos justo e bom, ou mais ou menos justo e totalmente bom, ou muito justo e pouco bom? Não pode. Deus age dentro do equilíbrio. Não foi à toa que Jesus, quando esteve entre a gente, Ele falou assim: eu não vim destruir a lei. Porque o objetivo de Jesus não era jogar por terra nenhuma lei divina, muito pelo contrário. O objetivo de Jesus era trazer evolução para que essas leis divinas pudessem levar a humanidade rumo à evolução. Porque Ele sabia que, né, Cristo, o Espírito perfeito, puro, o que ele sabia? Se a gente continuar, se a humanidade continuar usando a lei olho por olho, dente por dente, que era para tentar ali naquele momento equilibrar ali a primitividade daquela época, que ainda estava muito enraizada ali naquelas pessoas, o que aconteceria? Nós não íamos evoluir moralmente, porque nós estaríamos presos àquele conceito. Se o Oswaldo matou uma galinha minha, tem direito de ir lá e matar a galinha dele. Ou seja, estaríamos presos apenas às consequências materiais. Nós não estaríamos pensando de forma
prova de outro? Por que que um tem uma prova que é considerada missão? Por que que o outro tem a prova que é considerada expiação? Aí vai ser aquilo que o senhor Oswaldo falou pra gente. Vai depender da nossa conduta. Dependendo da minha conduta, é que será conduzido o meu planejamento reencarnatório. A conduta que eu tive aqui, enquanto encarnada, vai definir que tipo de prova eu vou ter que passar. Se eu vou ter que pagar as consequências de alguma coisa que eu fiz, que transgrediu as leis divinas, a lei de amor, de caridade, a lei de justiça, a lei da natureza, são essa conduta e essa perseverança no seguimento das leis divinas é que vai definir se eu fui ou não merecedora de passar ali aquele momento, ter cumprido a minha missão, ou se eu vou subir na escada evolutiva e ter passado por aquela expiação, né? A missão, o que é a missão? A missão é quando um espírito ele precisa passar por determinado, vou colocar assim, um teste. A missão é quando o espírito tem uma prova que é considerada um teste para poder dar uma evoluída, né? Para ele dar aquela progressão, né? Já a expiação é quando aquele espírito ele transgrediu em algum momento e aí ele precisa passar por aquela prova para poder pagar aquilo. A gente fala pagar porque o nosso vocabulário é muito pobre, né? Conforme a espiritualidade mesmo já nos salientou, para poder equilibrar a balança, para a justiça poder acontecer. Você levantou o dedo? A missão é cada um tem que fazer a sua tarefa? Também. Vai depender. Se eu fiz uma coisa boa, aí você vai mandar eu fazer uma coisa boa também. Isso. Aí quando você precisa passar para aquela prova muito grande, a missão geralmente. Vai depender da gente. Isso, a prova, o espírito escolhe a prova dele, né? Ele que vai falar quando antes de encarnar, ele vai conduzir ali o que ele precisa passar. E muitas vezes ele nem precisa passar por determinada situação, mas ele quer passar por determinada situação para ficar mais fortalecido, para ter mais coragem, para poder passar mesmo por aquela missão. Nós temos ali, por exemplo, no livro Há 2000 Anos, que conta a história de Públio Lentulus e Lívia, né? Quando ele 2000 anos, que é o primeiro livro, no segundo, que já é há 50 anos depois, Lívia nem precisa voltar para a esfera terrena, mas ela escolhe vir para ajudar Públio, que faliu na encarnação dele como Públio Lentulus e volta como um escravo, e aí ela decide que ela vai voltar justamente para poder ajudá-lo a passar pelas provas deles, pela expiação deles, porque ele já estava espiando, porque ele cometeu vários fraudes ali nas leis divinas, ele transgrediu a lei em vários aspectos, né? Lívia não. Lívia já foi um espírito que sofreu a prova dela com resignação, e aí ela ganhou lá esse aval de escolher vir ou não aqui para poder ajudar o companheiro dela. Você fala, foi forte, conseguiu. A resignação é quando você, por exemplo, passa por um problema com garra, sem questionar, porque com sucesso. Você não fica assim, nossa, bati meu carro, mas meu Deus, eu não podia ter batido meu carro, isso não é justo, porque eu sou uma pessoa assim, sou uma pessoa assada, eu não entendo por que eu bati o meu carro. Isso aí não é sofrer com resignação. Não fica se martirizando por aquilo ali. Eu tô passando por isso, mas eu não merecia. Fulano fez muito pior e está de sucesso nessa área da vida e eu não tenho. A resignação é justamente aceitar aquela aflição que a gente passa, justamente porque, como a doutrina espírita nos diz, nós sabemos e somos causadores da nossa aflição. Nós
escolhemos passar por essa aflição em algum momento, seja lá na erraticidade, quando a gente escolheu passar pela prova aqui para sair mais fortalecido, ou para expiar alguma coisa que a gente cometeu, ou porque a gente tomou uma decisão erroneamente aqui mesmo, encarnado, né? Vamos supor, eu mato alguém, e aí vou ser presa aqui no Brasil, nessas cadeias aí que a gente sabe como é o funcionamento lá dentro. Eu posso reclamar que eu estou espiando lá dentro? Não, eu cometi o crime. Eu tive o livre-arbítrio de não ter que cometê-lo. Mas eu cometi. Embora, né, a gente fala que ninguém escolhe ser um criminoso. Diversas situações, como eu falei no início, nos coloca ali naquela situação. Eu sei, quando eu escolhi reencarnar, eu sabia da natureza da prova que eu passaria. Eu só não sabia qual que era justamente o ato que aconteceria, que provaria que eu seria capaz. E aí, se eu estou transgredindo a lei, vou lá e mato meu irmão, o meu companheiro aqui na caminhada terrena, e sou punida, aí vem aquela situação que o Senhor colocou pra gente. Nós estamos atrasando a nossa evolução. Porque se eu escolhesse perdoar, de repente se fosse uma vingança, alguma coisa assim, uma defesa, se eu escolhesse perdoar, eu passaria por aquilo ali mais rapidamente. Aí eu não precisaria espiar. No caso dela, então, ela quis passar de novo para ajudar a pessoa lá e para isso, exatamente. Exatamente. Ela. É bom saber mais. Exatamente. Depois, procura esse livro. Ele é psicografado pelo Chico Xavier. Mas você vai lendo um pouquinho e você consegue. Eu venho aqui porque esse já está mais fácil. Eles falam tudo, já explicam eu tirar tudo. Eu não consigo. Não consegue? Nunca li um livro na minha vida. É mesmo? Já, assim, eu não sei na escola. Até o primeiro grau, eu parei, tive que, né, fechei para fazer a promessa. Você me dá um livro assim, vai continuar em casa. A senhora consegue, por exemplo, na internet, no celular, ter acesso? Aí depois procura lá no YouTube, tem um livro no áudio, aí depois você coloca para você escutar. Que aí ele chama 2000 anos. Aí ele vai contar toda a história da Lívia, as dificuldades que ela teve, as provas que ela passou. E aí você vai conseguir entender por que ela quis voltar para ajudar o companheiro dela. É uma história muito bonita. Quem nunca leu, vale a pena ler, tá? Mas, quando você está falando aí, tudo aquilo que eu fiz em outras vidas pode repercutir nessa. Pode. Né? Se você começar a lembrar do livro Memória Suicida, por exemplo, todos aqueles escritos que os personagens relatam lá que cometeram suicídio, na próxima vida, alguma reflexo do ato da outra vida vai aparecer, né? Vai aparecer. Tem o André Luiz, ele fala pra gente num dos livros dele, que ele conta a história de uma criança, aquela série Vivendo no Mundo Espiritual. Ele conta a história de uma criança que foi, desencarnou, ainda criança, e Lísios leva ele para conhecer um local onde essas crianças ficavam, como uma colônia para crianças. E as mães muitas vezes podiam visitar essas crianças. E aí Lísias leva ele para lá. E aí ele conta que ali naquele ambiente era um ambiente para as crianças poderem passar por aquele momento, né? É uma colônia espiritual, igual ao nosso lado, tinha essa, ela, agora não me recordo o nome, mas ela era como se fosse um educandário, uma escola mesmo. E aí ele conta a história de uma criança, salvo engano é o Júlio, que ele desencarnou muito cedo, ele foi vítima de afogamento. E aí, quando ele chega lá, ele sai dessa colônia, que era o educandário, e vai para uma outra. E aí a orientadora fala para ele assim: ele não pode estar naquela primeira colônia que você foi, porque ele ainda não tem conseguido compreender e passar por esse momento. Por isso que ele fica nessa colônia, um pouco mais reclusa, e sobre os cuidados de uma mãe no plano espiritual, que não era a mãe dele, não tinha laço espiritual e sanguíneo anteriormente com ele. Ela assume lá na espiritualidade
essa missão de guiar aquele espírito ali daquela criança enquanto desencarnado, porque ele era uma criança muito arredia, ele chorava muito, sentia muitas dores. E aí André Luiz percebe que em determinado momento ele questiona esse espírito, o Júlio questiona que ele estava sentindo uma dor na garganta. E aí, né, o Ulisses vai lá, olha a garganta dele, faz o passe e aí explica. E aí a orientadora que estava com eles explica o seguinte, que numa reencarnação passada, ele, por deixar-se levar pelas paixões humanas, ele tentou se envenenar. E aí ele feriu a parte da garganta que prejudicou as cordas vocais. E esse problema que ele teve devido ao veneno que ele ingeriu ficou como sequela no perispírito dele. Por isso que ele sentia fortes dores quando ele estava desencarnado lá ainda como criança. E aí os amigos dele conseguiram salvá-lo. Ele não morreu por causa dessa intoxicação que ele teve, ficou apenas com essa sequela na garganta, nas cordas vocais, não conseguia falar direito mais. E no momento de distração, quando os amigos não estavam por perto, ele se afogou, ele cometeu suicídio por meio do afogamento, o que causou para ele também diversos problemas na área respiratória. E aí, nessa encarnação que ele desencarnou criança, porque na primeira, né, lembra que eu falei que ele se apaixonou e por causa disso ele quis cometer suicídio, tentou 2 vezes, a primeira lesionou a garganta, a segunda ele se afogou, conseguiu consumar e se afogou. Reencarnou de novo para tentar espiar, para tentar passar pela prova. O que aconteceu? Ele acabou se afogando. André Luiz, ele não dá os detalhes desse afogamento dele como criança, apenas fala que ele acabou se afogando, teve alguns problemas também na parte respiratória, ou seja, o que ele suicidou lá atrás, por aqui ele não conseguia ainda, mesmo como espírito, tentar evoluir, buscar a evolução, ele acaba desencarnando da mesma forma, vítima de afogamento. E a lição que André Luiz traz pra gente é o quê? Lembra da mãe que eu falei que cuida dele lá no plano espiritual? Por que ela cuida dele? Ela cuida dele porque ela casou, desencarnou muito cedo, não teve oportunidade de ter filhos, porque numa vida passada dela, ela cometeu atos que nessa última encarnação dela a impediu de ter filhos. André Luiz também não se relata, ainda fala no livro, é bem evidente que o Lísias orienta André Luiz por um gesto para não ficar interpelando, e ela fala que ela assumiu a responsabilidade de cuidar daquele espírito quando ali como criança ali no plano espiritual, porque ela não pôde ser mãe, e era uma forma de resgate, porque ele era realmente um espírito muito difícil, chorava, que não conseguia se desprender, que tinha problemas, como eu falei, na garganta, sofria dores, porque a gente sabe que está ainda muito, nós ainda somos, mesmo quando desencarnados, ainda estamos muito presos à matéria, e André Luiz relata isso pra gente. Então, ela, tanto a criança quanto a mãe espiritual dele, que assumiu esse compromisso, ambos estavam resgatando uma coisa que já era de 2 encarnações para trás. É igual você falou. Uma coisa que eu fiz lá numa encarnação passada, pode refletir nessa, porque eu estou vindo justamente para isso, para poder reparar algum dano ou passar por alguma prova que eu escolhi, que eu preciso melhorar. Esse é o objetivo da reencarnação, melhorar sempre, né? E aí, a questão 258 vem falar que nós, né, lá no Livro dos Espíritos, vem falar pra gente que a gente tem consciência lá na erraticidade do que a gente está vindo provar, né, qual vai ser a nossa prova, e que nós escolhemos essas provas, né, que é para realmente, igual a senhora falou lá no exemplo da Lívia, eu acho que ela voltou para ela ter mais coragem. Sim, para ter mais coragem, para crescer mais, nunca é tarde para crescer, né? Até o espírito, a espiritualidade, nosso mentor, a gente fica achando que ele está 24 horas do nosso lado,
ali, né? Igual se a gente fosse um bebê. Eu acho também que ela teve que voltar para dar força para o marido lá. Exatamente. Porque se ele falar, eu não vou mexer nisso não, deixa isso lá. Aí vendo que ela fez, tomou mais coragem também, falou, não, ainda está fazendo. De novo, ela já foi, está voltando, então vai ser muito bom, eu vou experimentar. Tanto que ela fala quando ele desencarna, eu não lembro qual das encarnações, eu acredito que seja na segunda, que ele desencarna, que aí ela fala assim para ele: vocês estão levando o amor da minha vida, que já era de muitas encarnações, né? Não é qualquer pessoa que ela se prontificou a vir para ajudar, né? Às vezes o nosso companheiro, às vezes não, na maioria das vezes ali, as pessoas que estão com a gente, nossos pais, são pessoas que se colocaram à disposição para nos ajudar, para caminhar com a gente. Às vezes eles deram, a gente estava no mesmo patamar, que nem Lívia e Públio Lentulus. Lívia deu um passo, Públio Lentulus ficou estacionado. E ela fez o quê? Não, eu não vou caminhar sozinha, vou voltar e vou ajudar meu companheiro, né? Então a gente tem que ter isso também é um ato de caridade, né? Ela nem precisava voltar aqui devido à forma que ela passou pela encarnação dos problemas dos primeiros cristãos. Ela já tinha, não, você pode ir. No caso dela, mas eu acho que tem pessoas que voltam aqui, por exemplo, desencarnei 3 vezes. Na primeira eu não achei que eu precisava, a segunda também não, aí na terceira eu não contava. Tem gente que é assim, no caso dela não foi para ele. No caso dele, né? A primeira vez não deu certo, a segunda também não, vou uma terceira para tentar, e nós estamos aí, né? Há séculos, milênios, porque nós somos espíritos milenares, né? Nós estamos aqui. Pessoas que é diferente. Exatamente. Ninguém é igual, né? Tem uma coisa na missão, cada um tem a sua. Cada um tem a sua. Você fez a sua, você parte do outro plano. E a gente acha que missão é aquela coisa grandiosa, né? Nossa, missão é o que Chico Xavier fez, consolou as mães, ajudou os pobres. Não, às vezes a minha missão é ajudar meu filho a crescer, a educar. Às vezes não é minha missão, a gente que é mãe, né? A minha missão é essa. A minha missão é alfabetizar as crianças na escola. Eu não preciso ter projeção midiática, ficar famosa, ganhar prêmio Nobel. Se acontecer, ótimo, né? Se não acontecer, sim, muita missão. Exatamente. Chegou de madrugada hoje, ele trabalha de 8 às 3 da manhã. Chegou falando: ô Deus, me leve, eu queria morrer. Eu falei: meu filho, quando você não faz essa missão, você não sai desse momento. Exatamente. Não, eu queria pular, eu falei: meu Deus, você pode pular de cabeça. Se for de 20 sequela, você vai me arrastando, mas tem que cumprir a missão. Tem que cumprir, tem que passar. Qual que é o grande problema do suicida, né? Por que o suicida tem todos aqueles problemas, igual o nosso amigo leu lá no Memória do Suicida, ele deve ter compreendido. Por que nossos amigos que tomam essa atitude precipitada passam por esse processo tão dolorido depois para reencarnar? Por quê? Porque ele não cumpriu a missão dele, ele veio aqui e falou assim: não, eu vou ficar 100 anos na Terra, vou cumprir minha missão, vou espiar isso aqui, vou passar por essa prova. Aí chega lá, num terço da prova, ele comete, né, a infelicidade de cometer suicídio. A espiritualidade trabalhou até o corpo dele, foi trabalhado para que ele vivesse 100 anos. Né? Eu não nasci para viver 100 anos com o corpo que era para viver 10, não. A espiritualidade, né, André Luiz mostra pra gente que no plano espiritual até o nosso corpo lá é moldado. Nós temos a definição de como que vai ser o nosso corpo justamente para suportar essas provas que nós escolhemos passar por elas e o tempo que a gente precisa ficar aqui, né? Se eu preciso viver 70 anos e vivo 50, eu tinha mais fluido vital ali, mais 20 anos. O que eu fiz com esse fluido? O que eu fiz? Eu fiz uso de bebida alcoólica de forma exagerada e comprometi meu espírito? Eu cometi algum suicídio? O que eu fiz que eu não
conseguir completar minha prova. Aí vai refletir aqui na próxima encarnação. Aí a espiritualidade fala assim, ó, meu amigo, você faliu lá de novo naquele ponto, você vai ter que voltar, porque a lei é justa. Você não pode pular a etapa. Desencarnar, voltar para ser julgado, mesmo que se citou, porque assim, nesse mundo aqui, né, que na Bíblia fala que a gente veio do pó e vai voltar do pó, mas assim, para ser julgado, a gente vai ser julgado, mas se você suicidar, você não volta para ser julgado. Nós já somos julgados o tempo todo pela nossa própria consciência, né? As leis divinas, elas são leis que não mudam. A lei humana muda o tempo inteiro, porque ela é falha. A lei de Deus, ela não é falha. A lei humana, ela é. E ela muda tanto justamente para ela ficar próxima da lei de Deus, que é perfeita. Por isso que as nossas leis mudam tanto. E aí, por que eu te falo isso? O julgamento nós temos todos os dias. Vai depender do próprio, igual a espiritualidade já coloca pra gente lá no Livro dos Espíritos, né? Quando a gente vê lá, que eles perguntam, Kardec faz uma pergunta semelhante a essa. O que acontece com os espíritos que acreditam estar adormecidos? Ele fala, eles já estão tendo o próprio julgamento deles. Eles estão ali, até eles tomarem a consciência da misericórdia divina e saber que o Pai é misericordioso e sempre nos dá uma oportunidade, né? Então a gente tem que buscar compreender sempre. Lógico que a gente às vezes vai ter algumas dúvidas, mas pedir a Deus para não nos deixar testar isso aí, né? Esse ato do suicídio, para que a gente ajude aquelas pessoas que você falou do seu marido, ajude essas pessoas a passar por essas provas. Às vezes você alivia lá, né? Igual o Publio Lenz, às vezes você alivia que está ali para ajudar ele a passar pela prova dele, né? Mas tá difícil. Todo dia, sei lá, ele trabalha assim na rua, o som dele é coletor, sabe? Acho que as pessoas contam as coisas para ele não pode ajudar. Ele sofre. Ele tem um amigo que é o motorista do caminhão, ele trabalha terceirizado. Lá não tem um convênio, o salário não aumenta, lá ele não paga o salário. E assim, o motorista, ele tem uma filha deficiente de muito tempo. Essa menina, ela dá jeito. Eu uso até trocos que eu vi ela assim. Aí, no Natal, cada um vê o menino lá, deram um dinheiro e fizeram o Natal da menina. Mas a menina fica dependendo de remédio. Cada remédio da menina é muito reais. E os não conseguem. Aí, assim, ele queria fazer uma festa, acho que a menina ia fazer 17 anos. O menino, esse homem chorou demais, porque esse mês ainda não pagaram ele, porque a empresa terceirizada está querendo sair, tem empresa que pega por qualquer preço, ficar 5 anos fazendo sacanagem só para pegar concorrência dos outros. Não é igual a SLU, porque a SLU, quem já trabalhou pela SLU, já tudo aposentado, 3 mil para mulher, tudo já que era concursado, agora não é, agora mais fácil para entrar. Aí o cara contou para ele, eu tenho uma filha só que eu tenho, quando o santo da vaga de igreja, eu preciso fazer uma festa. Aí ele chegou lá e falou, não estou muito, eu tenho que morrer. Eu falei, como é que você vai ajudar o seu amigo lá que ele não fez a festa da filha dele, mas ele nos esperando, e ele quando chega esse mundo. Como é que você vai dar força para ele? Todo dia que chega e fala, minha mãe está passando fome. Aí eu falei para ele, então faz o seguinte, quando o pessoal começar a falar, reclamar com você ou te contar, vai para um lugar e fica quietinho orando. Você fez certinho, eu ia te falar isso. Faz uma prece, agradece. Entendeu? Em nome de Jesus, irmão vai te ajudar. Fala, eu falei com ele, incentivo fez. Ele estava não, né? Tem um mês que esse homem estava enchendo a cabeça dele, eu falei com ele, meu Deus, isso ele, não, fazer uma prece, todo vez que eu venho aqui eu coloco no dele, ele fica sensibilizado, né? Para fazer oração para ele, para fazer prece. Eu estou pedindo ele, e assim, estava pior. Uma vez eu falei, que eu não morava, 3 anos e meio, eu ia pular, eu cheguei, Deus, nossa senhora, tem que fazer prece, né? Pedir para ele acalmar, falar para ele que nós, né? Todos nós temos um. Ele pensa que ele, para ajudar os outros, ele tem que se prejudicar e não é assim. E a hora do entendimento vai chegar para todo mundo. Uma hora ele vai
que a gente pode compreender, né, sobre as nossas aflições? Que essas aflições, elas são necessárias, né? Sem essas aflições, nós não conseguimos subir, né, no nosso patamar evolutivo, né? E essas aflições, elas são para o nosso progresso. E a gente precisa passar para ela com fé, coragem, com paciência, né, com resignação, para a gente receber a recompensa que o Cristo prometeu para a gente. O que ele falou para a gente lá no Sermão do Monte? Acho que tem espírito ansioso, que não pode, não sabe? Ah, tem espírito de todo jeito. Nós mesmos somos ansiosos, né? Nós... Deus, né, Exatamente. E aí, por isso que nós temos que entender essa passagem que Jesus deixou para a gente. Bem-aventurados aflitos, porque eles serão consolados. Se você passar pelas suas provas aqui, pela sua expiação, com fé, com coragem, com resignação, com força de vontade, sem reclamar, sem ficar ali pensando por que você está passando por aquilo e o outro não está, sem julgamento, nós seremos consolados no reino dos céus, que é a nossa morada eterna. Isso aqui é passageiro, né? O André Luiz já tinha orientado o André Luiz quando ele falou para o André Luiz: não é aqui que é uma cópia da terra, é a terra que é uma cópia daqui. Somos nós estamos aqui temporariamente, né? A carne, né? Essa carne, esse corpo aqui, ele é temporário. A gente vê que cada dia a gente não vai se degradando um pouquinho, a gente vai envelhecendo, vai dando uma dor aqui, vai dando uma dor ali. Por quê? Porque o tempo está passando. Isso aqui vai passar. O nosso espírito é que precisa estar fortalecido, né? E compreendendo, buscando elevar-se moralmente cada vez mais para suportar essas aflições, que é transição, que é temporário, né? A terra gira. A terra gira. E a terra vai evoluindo e nós precisamos evoluir junto com ela. Mas, para a gente evoluir, a gente precisa estar o quê? Preparado moralmente. Não basta ser preparado só intelectualmente. É preciso ter o coração puro, aceitar, compreender por que é aquilo, né? E aí, os benfeitores, o que eles vão nos advertir, né? Que as reparações, elas nos martirizam o nosso corpo, elas nos machucam, né? Mas sem ela, nós não podemos nos reajustar. Então, que nós consigamos entender por meio dessa passagem que Jesus se elevou, buscou ir tão alto, não só fisicamente, geograficamente, mas também no seu padrão evolutivo, no seu padrão vibracional, para nos passar essa lição, porque ele sabia que não seria fácil. Em nenhum momento ele falou que seria fácil, mas ele falou que nós poderíamos ser como eles e fazer tudo o que ele fez e muito mais. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, o estudo que eu tentei trazer. O estudo foi assim, nós nunca vamos dar lá. Vai ter muita coisa. Pois é, só vocês me convidarem que a gente vem aí trocar experiência, conversar, que a gente vai se ajudando. Nós aqui estamos aqui para evoluirmos todos juntos. Eu te ajudando, você me ajudando, te ouvindo, dando aqui a palavra, falando um pouquinho, para a gente poder passar por isso aqui, tá bom? Eu agradeço pela oportunidade. Muito obrigada.